Olá, meu nome é Daniel, sou estudante de Biotecnologia da Universidade de Brasília e eu vou apresentar sobre a expressão e purificação do NSP2 do alfavírus maiaro. Esse trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biofísica Molecular sob supervisão do professor Dr. João Alexandre Barbosa. Bem, o genoma do maiaro, assim como de outros vírus do gênero alfavírus, é uma fita de RNA senso positivo, ou seja, ele já funciona como RNA mensageiro assim que o vírus infecta as células. E quando traduzido, o genoma dá origem a duas poliproteínas, uma estrutural e outra não estrutural. A NSP2 é responsável pela cribagem da poliproteína não estrutural em suas proteínas individuais, que estão envolvidas na replicação do genoma viral. Bem, que usamos de NSP2, eu gostaria de destacar a presença em amarelo de uma cauda de histidina, a qual nos possibilita a purificação com cromatografia de afinidade metal imobilizado, e também em vermelho uma sequência de clivagem pela HRV3C, caso precisássemos retirar essa cauda de histidina. Essa proteína possui aproximadamente 38 kilodaltons. Bem, após uma transformação por choque térmico, nós fizemos a expressão da NSP2 em bactérias E. coli, para que pudéssemos testar dois tipos de meio de crescimento. Em meio LB, variamos a quantidade de indutor IPTG, e em meio autoindutor, em que o indutor seria a lactose, retiramos alíquotas em tempos diferentes para verificarmos a progressão da expressão. As células foram analisadas por meio físico em um sonicador. Bem, o que podemos destacar do resultado em meio LB, como mostrado na figura, é que, independente das concentrações de indutor IPTG utilizados, a proteína se manteve na parte insolúvel após a lise celular. Em meio autoindutor, após a lise celular, a proteína também se manteve na parte insolúvel. Isso ainda destacando que, desde horas iniciais da expressão, ela não ficava na sua parte solúvel. Bem, então, se as proteínas não ficam na parte solúvel, nós decidimos testar outro método de lise celular. Então, após uma expressão em meio LB, comparamos uma lise com método físico com uma lise com método químico, sendo utilizado um surfactante conhecido como bugbuster. E as proteínas continuavam na sua parte insolúvel. Isso aponta para a formação de corpos de inclusão. Corpos de inclusão são agregados insolúveis de proteínas que não atingiram sua conformação nativa. E é importante destacar que não é possível prever a formação destes corpos de inclusão. Bem, testamos condições de solubilidade, adicionando agentes desnaturantes como ureia e guanidina, para podermos retirar essas proteínas dos corpos de inclusão e passá-los para uma etapa de purificação. O resultado mais promissor foi a condição que continha ureia e beta-mercaptoetanol. E por essa necessidade de se adicionar um agente redutor, a proteína provavelmente está formando ponte de sulfeto. Bem, de novo, na sequência da NSP2, destacamos em azul a presença de 6 cisteínas, que formam essas pontes de sulfeto na proteína. No caso de E. coli, isso acontece no periplasma, que é um ambiente oxidativo, ao contrário do citoplasma, que é um ambiente redutor. Bem, aqui nós temos a purificação em condições inaturantes por IMEC. Obtivemos 4 picos na absorvância dentro de 80 nanômetros, em condições por diferentes concentrações de imidazol. No pico 1, temos uma emissão de 50 milimolar de imidazol, parece ser o mais expressivo. Pico 2 e 3, 150 milimolar de imidazol, e o pico 4 em 500 milimolar de imidazol. Bem, aqui no gel, referente àquela cromatografia, o que podemos afirmar é que o parte da proteína não interage, como podemos ver no poço 4, que representa o flow-through. No poço 5, vemos o pico 1 de diluição com 50 milimolar de imidazol, e aquele pico na absorvância não é referente à nossa proteína de interesse. Os poços 6 e 7, que são picos 2 e 3 com emissão de 250 milimolar de imidazol, podemos ver que não existe rastro de outras proteínas juntas, então ele está purificado, e o mesmo podemos dizer no poço 8 para o pico 4, com emissão de 500 milimolar de imidazol. Então, as proteínas de 250 milimolar de imidazol e 500 milimolar de imidazol seguiram juntas para a próxima etapa. Bem, para a etapa de dicroísmo circular, nós retiramos a proteína do tampão desnaturante e passamos para um tampão de renaturação. Depois retiramos o tampão de renaturação e passamos para um tampão que não desse interferência no equipamento. O espectro de CD, ou dicroísmo circular, foi avaliado pelo programa de deconvolução PEST-CEL. Lembrando que os resultados de estruturas secundárias são obtidos pelo CD foram comparados ao modelo em sílico computacional da NSP2 de Maiaro. Esse modelo foi obtido por homologia às NSP2 de chikungunya e vírus da encefalite equina venezuelana, que também são alfavírus, ou seja, são proteínas muito próximas entre si. Como podemos observar no resultado final, comparando entre o CD e o nosso modelo em sílico, podemos dizer que eles não estão iguais, e isso pode estar relacionado a alguns fatos, como, por exemplo, o processo de renaturação, ele é um processo ainda de tentativa e erro, então não podemos afirmar ainda se a proteína está ou não na sua forma renaturada. A única forma de confirmar esses resultados é fazendo o teste de atividade enzimática da NSP2 de Maiaro, que seria a nossa próxima etapa de projeto. Obrigado pela sua atenção. Esse é meu e-mail para contato, caso tenha alguma dúvida.